Diane Arbus é uma fotógrafa estadunidense que nasceu em 1923 e morreu em 1971. A fotografia dela sempre teve uma recepção um bocado complicada e pessoas importantes como Susan Sontag criticaram Arbus duramente porque entendia ela, a Sontag, que Arbus expunha as pessoas em condição de marginalidade, e aqui tem um pouco de tudo. Pessoas com doenças mentais, homossexuais, enfim, elementos que faziam freak show nos Estados Unidos, aquelas pessoas aberrantes, né, com, enfim, extremamente gordas, às vezes extremamente altas. Esses gigantes foram fotografados por ela, em certa medida, e a Sontag dizia que aquela era uma exposição, enfim, caricatural, de certa maneira, das pessoas que ela fotografava. E, enfim, isso de alguma forma sempre aí teve no entorno da fotografia dela, colocando aí eu diria que uma questão ética, de certa forma política, sobre o que fazia a Arbus, em particular porque ela é oriunda de uma classe social abastada da cidade de Nova York, então sempre ficou aí algum tipo de insinuação que seria a visão dessas pessoas sobre as demais que estão em condição de marginalidade. Eu particularmente acho que essa crítica é inconsistente. Eu prefiro ler a fotografia da Arbus de um outro ponto de vista, que obviamente ela nunca formulou do jeito que eu vou falar, mas acho que é possível ler essa fotografia assim, ou seja, no sentido de entender que todos os corpos, porque aqui está do que se trata, né? Ela fazia registro de corpos no sentido estrito do termo, mas enfim, todos os corpos são composições de corpos, né? Composição de corpos com outros corpos, composição de corpos com máquinas, com concepções, e a gente vê isso claramente. Para não me alongar num tema que é complicado na filosofia do Gilles Deleuze e do Félix Guattari, mas para a gente não se alongar demais, há alguma coisa que acho que permite a gente ter uma percepção imediata dessa questão da composição de corpos, que é a nossa relação com os dispositivos móveis, o celular em particular, né? A gente não tem mais uma visão natural das coisas, a gente tem uma visão que é mediada pelo celular. A gente tem uma leitura do mundo mediada pelo celular, então ele impacta o nosso ouvido, o nosso olho, de tal maneira que é legítimo dizer que as pessoas contemporâneas são corpos complexos que envolvem tecnologia, por exemplo. No caso da Arbus, essa concepção de que corpos são composições de corpos, são sempre corpos complexos, o que ela vai nos apresentando é justamente que onde a gente julga ver uma aberração, existe de certa forma uma natureza particular de composição que pode ser até quase que quimérica de certa maneira, né? Parece que há uma mistura de corpos que não tem a mesma natureza, não tem a mesma condição, o mesmo estado, e a gente vê em algumas fotografias, especialmente a aristocracia de Nova York, que no final das contas ela mostra que aquelas pessoas, a corporalidade delas está impregnada do ambiente no qual elas vivem, aqueles apartamentos sofisticados, os cabelos que parecem quase que com muito laque, né? Quase que ossificações da pessoa, como se houvesse uma projeção óssea na vertical, a questão da maquiagem, que parece uma espécie de muito pastosa, vamos dizer assim, que ajuda a compor aquele rosto que naturalmente não é daquela forma, e portanto me parece que não se trata exatamente da perspectiva de um aristocrata sobre aquilo que é aberrante. Eu diria que muito ao contrário, ela resgata ou propõe que o estatuto do aberrante, por efeito justamente de todos os corpos serem compostos, serem monstros nesse sentido de que não são puros, não são, enfim, reduzíveis ou redutíveis a uma única unidade identitária, mas ela, ao contrário, resgata a dignidade desses. Resgata é forte, mas enfim, ela traz à luz, né? Porque resgatar implicaria que ela está atuando para dar alguma coisa que as pessoas não têm. Não é verdade.
A fotografia dela parte de um princípio justamente contrário a esse que eu falei, que é a abolição de uma espécie de topologia em que os indivíduos se colocam em níveis diferentes por força de algum atributo, riqueza, por exemplo. No final das contas, o olhar fotográfico dela coloca todo mundo em igualdade absoluta de condições, justamente porque ela entende que os corpos são corpos compostos. Todos os corpos, de certa forma, eu diria, na perspectiva da Arbus, são aberrantes. E, portanto, não há uma diferença topológica entre eles. Eles estão inscritos na mesma realidade e a realidade é justamente a condição aberrante. E é isso que eu acho muito legal na fotografia dela. Ela rompe o que a gente poderia chamar de um certo tipo de véu imunitário. Em que sentido? Se a gente propõe, como é o nosso caso na sociedade contemporânea, um registro muito claro do que seja o normal, o que foge ao normal é aberrante, né? Isso faz a gente se sentir bem, né? Porque, pô, eu não sou louco, então ótimo, sou uma pessoa saudável do ponto de vista mental. Eu não tenho nenhuma deformação corporal, então, puxa, que legal, o meu corpo é um corpo normal, eu não tenho que passar por nenhum tipo de correção, retificação do meu corpo. Ele é aceitável da forma como ele se encontra. É justamente com isso que a fotografia da Arbus rompe. Ela, ao colocar todo mundo junto, ela elimina essa perspectiva imunitária que faz parte da nossa vida do ponto de vista contemporâneo. E, portanto, acho ela importantíssima, inclusive do ponto de vista, eu diria, filosófico. Para além disso, ela faz um tipo de fotografia muito particular. Ela fotografa com uma máquina que a obriga a fotografar olhando para baixo, uma Rolleiflex, então ela sempre pega as pessoas, diria que em um plano médio ou em close de rosto, né? E no final das contas, isso também de alguma forma permite àqueles que nós consideramos aberrantes, ao se colocarem em uma relação quase que linear com a câmera, que eles se mostrem não na condição de aberrantes, portanto, pessoas que estão ali, enfim, numa condição inferior, depois não o que seriam considerados aberrantes aparecem na fotografia dela como uma espécie de aristocracia. São pessoas contentes consigo mesmas, elas têm uma nobreza que não é reduzida em absoluto pelo fato de que elas são enjauladas num tipo de categoria que fugiria, segundo nós, os normais, à normalidade. E acho que também aqui a fotografia da Arbus é muito importante, e de tal forma que acho que essa crítica que se dirige a ela e que marcou a recepção dela em certa medida, não me parece ter o melhor fundamento, minha opinião, evidentemente, não sou o dono da verdade. Quem pode avaliar isso, de certa forma, evidentemente são vocês, porque esse vídeo está no contexto de um artigo que eu produzi sobre ela, e no artigo esse tipo de questão é tratada, mas eu queria estimular vocês, se tiverem paciência, se tiverem interesse por fotografia, se gostarem de usar imagens para pensar, dá uma olhada no artigo, no seu conjunto, porque eu acho que vocês vão se surpreender. Primeiro, com o tipo de realidade que ela fotografou. Para muita gente ela não existe, essa realidade. E depois, porque ela fotografou isso sem aquela perspectiva de quem olha por cima e moralmente julga o outro, porque um é normal e o outro é anormal, né? E aqui também uma coisa muito interessante, com isso concluo, eu acho que ela tem uma perspectiva, enfim, de pensamento extremamente contemporânea, nesse sentido de entender que os corpos são composições de corpos e, portanto, são necessariamente monstruosos. A gente, muito importante, por exemplo, como Donna Haraway, que mostra isso para quem quiser ver a partir da sua teoria dos ciborgues.